Olá, gente boa, gente de Deus, gente querida, que nos acompanha mais uma vez na nossa oficina da palavra e da oração. Nós estamos hoje no dia 20 de outubro, para mais um momento que nós temos alguns instantes nos debruçando sobre as Escrituras, uma breve explicação e logo em seguida nós temos também um momento de oração. Eu quero orar por você que está conosco esta noite. Você pode estar assistindo pela primeira vez, você pode estar aí na sua rede social e de repente isso apareceu para você, essa imagem apareceu para você desse camarada que está com a Bíblia aberta e meditando um texto. Eu vou pedir para que você aguarde, para que você ouça. E vocês, queridos da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, que privilégio, mais uma vez, poder falar com vocês. Queridos, eu quero ler um texto muito conhecido, o texto de Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, e ele escreve no capítulo 8. O texto vai do versículo 1 até o versículo 12, tá bom? Romanos, capítulo de número 8, do versículo 1 até o versículo de número 12. E o texto, queridos, ele nos diz assim: agora, pois, nenhuma condenação, estou dando ênfase no texto, há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, e isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Queridos, todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos devedores e todos nós deveríamos obedecer a Deus, corpo, alma e espírito. Quando nós desobedecemos os seus mandamentos, nós nos tornamos devedores da sua justiça. E passamos a ter uma dívida tão grande para com Deus, que não seríamos capazes de pagar. Mas eu tenho uma boa notícia para você que é cristão. Você pode dar graças a Deus, porque você que realmente é cristão, e como o texto diz, se você está em Cristo, você não deve mais nada à justiça de Deus, porque Cristo pagou a dívida do seu povo. E por isso nós devemos o amor. Eu sou um devedor à graça de Deus.
E isso precisamos ter em mente. Eu não sou devedor da sua justiça, mas eu sou devedor da sua graça, a sua misericórdia, a sua clemência, a sua indulgência, a sua tolerância. Eu não sou um devedor da justiça de Deus, porque Deus jamais me acusará de um débito que foi pago. E foi pago pelo próprio Cristo. Versículo 4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É por isso que Cristo diz assim, na sua crucificação, está consumado. Para você que gosta do grego, é o termo que diz tetelestai. A dívida da justiça de Deus, ela está paga. Aquilo que o seu povo devia está totalmente apagado do livro da memória. Cristo satisfez a nossa dívida até o fim. A dívida está paga. A letra da lei foi cravada na cruz. Aquilo que nós devíamos, nós recebemos assinado pelo próprio Cristo, um recibo do pagamento da nossa dívida, e nós não somos mais devedores da justiça de Deus. Mas então, por nós não sermos mais devedores da justiça de Deus, isso nos faz com que nós devamos muito mais a Deus do que antes. E como assim? Parece que a nossa situação ficou pior. Não, deixa eu explicar para você. Se você é cristão de verdade, e eu acredito que a grande maioria, ou todos aqueles que estão nos assistindo agora pare e pense o quanto você é devedor à graça divina. O quanto você deve ao amor desinteressado de Deus. Porque Deus não fez nada para você achando que você tinha alguma coisa em troca para lhe oferecer. Muito pelo contrário. Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus quando Ele aponta Cristo para morrer em nosso lugar. Aliás, nem bons éramos. E Paulo diz isso também aqui em Romanos, no próprio livro de Romanos. Ele diz no capítulo 5, se você voltar 3 folhas da tua Bíblia, no capítulo 5, versículos 7 e 8, veja o que Paulo tinha dito um pouco antes. Ele diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer. Eu vou morrer por ele, ele é uma pessoa boa, ele fazia o bem, eu vou dar a minha vida por ele, porque ele é uma pessoa altruísta. Até compensa, mas não era o nosso caso, porque olha só o que diz o versículo 8 do capítulo 5, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam, queridos, nós precisamos considerar o quanto nós devemos à graça de Deus, a essa graça indulgente. E nós precisamos entender isso até mesmo quando nós somos afrontados, ainda que nós recebamos 1000 afrontas. Nós precisamos entender que Ele nos ama infinitamente, como sempre te amou. Considere o que você deve ao seu poder, de nos resgatar da mão do nosso inimigo, como Ele te resgatou como Ele te resgatou da tua morte, como Ele te resgatou do teu pecado, como Ele preservou a tua vida espiritual, como Ele muitas vezes evita que você caia. Apesar dos muitos inimigos que cruzam o nosso caminho, inimigos muitas vezes materiais, é verdade, humanos, que se levantam contra nós, mas muitas vezes inimigos espirituais que devem ser enfrentados com oração. E claro, os materiais também, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais dos lugares celestiais. Mas ainda assim, apesar de muitos inimigos terem se levantado contra nós, nós fomos capazes de manter o nosso rumo. E o nosso rumo é em direção à grande Jerusalém celestial. Apenas considere, você não deve mais à justiça de Deus.
mas você deve ao seu amor imutável por você. Embora você já tenha mudado muitas e muitas vezes a gente muda até para pior, é verdade? Muitas vezes as agruras da vida faz com que nós nos tornemos uma pessoa dura, seca, sem amor, sem paciência. Mas ainda assim, Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou uma única vez. Ainda que você tenha mudado, ainda que eu mude, Ele continua sendo o mesmo. E nós, todos nós, estamos debaixo de um débito com Deus pelos seus atributos, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. A Ele você deve a tua vida e tudo aquilo que você tem, você deve a Deus. E sabedores dessa maravilhosa mensagem, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos entregar em suas mãos todos os dias da nossa vida, apresentando a nossa vida como sacrifício vivo, apresentando a nossa vida todos os dias como culto racional ao Senhor. Entreguemos a nossa vida a Ele todos os dias, quando nós acordamos, que nós possamos, às vezes acordamos atrasado, né? E ainda que nós fechemos os olhos e falemos assim: Senhor, este dia está tudo entregue em Tuas mãos. Faça-se em mim segundo a Tua santa e soberana vontade. Que nosso culto racional não seja apenas aos domingos, mas que seja dia após dia, segunda a segunda, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Que nós nos entreguemos a Deus todos os dias da nossa vida e apresentemos a Ele a nossa vida como um culto racional. Eu quero orar por você, mas também quero orar com você. E por isso eu quero pedir para que você feche os olhos comigo nesse momento e se coloque diante do Senhor em oração. Vamos orar, queridos. Ó Deus, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos e de cada uma das tuas filhas que estão conosco nesta noite. Aqueles muitos, ó Deus, que estão apresentando diante de ti os seus pedidos de oração. Que o Senhor abençoe a cada um deles, cuide deles, debaixo da tua santa e soberana vontade. Senhor, olha os nomes que os teus filhos têm apresentado agora. Muitos, ó Deus, estão necessitando de saúde, outros estão necessitando de paz, outros de paciência, outros precisam de um norte para as suas vidas, outros ainda precisam ter a certeza que estão sendo sustentados por ti. Outros, ó Deus, precisam ser agraciados com a tua presença pela dor do luto. Então, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um deles que estão conosco esta noite. Que o Senhor abençoe e cuide de cada um dos teus filhos e das tuas filhas e dos pedidos que eles estão apresentando agora. Senhor, abençoe as nossas igrejas também. O domingo, o dia que o Senhor reservou para nós, se aproxima. Então que nós possamos ter em mente, ter consciência que domingo é um dia, apesar de todos os dias nós prestemos um culto a Ti com a nossa vida, domingo é um dia que nós não podemos dar desculpas para não irmos prestar um culto a Ti. Que o Senhor abençoe, ó Deus, nosso domingo na escola dominical, na nossa reunião do conselho na Igreja do Limão, e que o Senhor abençoe também o nosso culto noturno. Que tudo que façamos, que seja para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, ó Deus, assim como também te pedimos o perdão pelos nossos pecados e te agradecemos porque a justiça da lei já foi cumprida através do Cristo, o nosso Senhor e o nosso amigo. E é em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Boa noite para vocês. E que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Não somente hoje, mas para sempre. Amém. Um beijo no teu coração, queridos. Fiquem com Deus.